Olá, tudo bem? Aqui é Marcelo Bonifácio, eu sou um pai alienado e você está no canal Aliena Não, um canal voltado para conscientização e luta contra a alienação parental. Bom, não sei há que tempo você está assistindo esse vídeo aqui, mas ele foi gravado em 7 de fevereiro de 2023. Então assim, a gente está no comecinho, né, e ainda nem comecei a contar a minha história como eu prometi no primeiro vídeo. Eu tô aqui, esse aqui é o terceiro vídeo. Então eu nem contei a história, né? Vou contar a história inteirinha, todos os detalhes, né? Todos os meandros. História de alienação parental são histórias complexas, né? Cheias de detalhes, né? Enfim, por isso que vai ser uma playlist e serão muitos vídeos, né? E aí, se você se conectar aí, der uma oportunidade de ouvir a gente falar, você vai conhecer toda essa história desde o comecinho, cada passo a passo, e vai ser bom para você, se você é um alienado, você vai se identificar, né? A gente vai trocar figurinha aí, digamos assim. Se você está começando a sofrer com alienação parental, percebendo, né, isso daí na tua vida, você já vai então ter vai vislumbrar o passo a passo do desdobramento de como elas agem, porque o modus operandi é basicamente o mesmo dessas alienadoras. Né, o passo a passo é sempre o mesmo, né, guardando aí as devidas peculiaridades de cada caso, mas basicamente é a mesma coisa que acontece com todo mundo, entendeu? E se você não conhece, né, você vai passar a conhecer o que é esse mal, né, e o que significa isso. Né? A alienação parental é a lavagem cerebral que um genitor faz na cabeça de uma criança para deixar ela contra o outro genitor, né? O pai contra a mãe contra o pai contra a avô contra a nora, enfim. É sempre que você pega uma criança e fala na cabeça dela mal de outra pessoa, para que ela tenha uma rejeição a essa outra pessoa. Esse vídeo aqui, especificamente, eu vou falar sobre uma questão da pensão alimentícia, que hoje eu tive uma audiência de conciliação sobre um débito que eu tenho de pensão alimentícia em relação à minha filha, né? Mas cabe aqui agora eu explicar rapidamente para vocês o porquê desse débito, né, tá acontecendo, porque como não tem essa playlist ainda, né, que eu ainda não produzi esses vídeos contando a minha história inteira, então talvez fique meio descontextualizado, e aí eu gostaria de explicar para vocês entenderem mais ou menos o porquê que tá ocorrendo esse débito, né, porque muita gente aí que tá sabendo da história, né, a alienadora pega e distribui isso daí para os quatro ventos, falando mal de que eu não pago pensão, de que eu sou, né, um vagabundo, que eu não tô nem aí, que eu não ligo pra minha filha, que eu não ajudo, e fica todo mundo, ai, coitadinha, né, ele não ajuda ela a cuidar também, ele não paga pensão, então assim, né, é bom para esclarecer, principalmente também para essas pessoas aí, né, que eventualmente estejam assistindo, eu espero que assistam, né, que são colegas, amigos, familiares, entendeu, e que estão aí se compadecendo do quanto ela tá sofrendo, porque eu tô fazendo todo esse mal para ela. O fato é que eu sempre paguei pensão, tudo aquilo que o juiz manda e ainda muito mais, porque eu sempre cuidei muito bem da minha filha, eu amo a minha filha, eu dou tudo que ela precisa e sempre dei. E no início de 2020, a alienadora entrou com uma lei Maria da Penha, né, que esse é o início, essa é a principal ferramenta que elas utilizam para iniciar a alienação parental, né? Sempre começa com uma denúncia na lei Maria da Penha, uma falsa denúncia na lei Maria da Penha. E aí depois vai ter nos outros desdobramentos, né? Mas basicamente sempre começa com uma denúncia na lei Maria da Penha, a principal ferramenta que elas utilizam para alienar. Então não foi diferente comigo. Ela foi lá e fez, e ela colocou, porque quando as mulheres fazem a denúncia, elas têm o direito, né, de colocar os endereços onde o agressor não pode se aproximar, né? Então, na casa delas, no trabalho delas, né? Enfim, os locais que ela frequenta e tal. E nesses endereços ela colocou que local? Ela colocou o endereço do meu trabalho. Ela colocou o endereço do meu trabalho. A medida cautelar me impediu de eu ir para o meu próprio local de trabalho. Que é onde? Que é uma praça onde acontece uma feira de artesanato. É a maior feira de artesanato da região metropolitana de Campinas, da qual eu participo há 20 anos, da qual há 8 anos eu sou presidente da associação daquela feira. É uma feira que eu tenho ponto, foi eu que fui pra lá, entendeu? Foi eu que comecei tudo, foi eu que trabalho, é a minha vida, é o meu trabalho, entende? E aí, de repente, ela pega e faz isso. E o juiz deu a medida cautelar.
Isso me afastou da feira repentinamente, foi ao mesmo tempo no período do início da pandemia também, aí veio todo aquele problema financeiro, econômico do país, né? Então, assim, virou um caos a minha vida financeira, eu levei um tombaço, né? Final de 2020, assim, eu tava com uma dívida terrível de água, luz, aluguel, quase 10 mil reais de aluguel. E, consequentemente, eu acabei não conseguindo honrar com o pagamento da pensão, né? Enfim, hoje, né, 7 de fevereiro de 2023, o montante é de 23 mil reais, né? E ao longo desse processo, e aí ela entrou, né, no meio de 2020, ela entrou com um processo de execução da pensão, né, dos valores devidos, no rito de prisão, né? Ou seja, ou você paga, você vai preso, né? E entrou com um outro processo também, de rito de penhora, ou você paga, ou eu penhoro a tua moto. Tem uma motinha velha aí, documento tudo atrasado, cheio de multa, tô velha, caindo nos pedaços. Ela entrou para tirar a moto, não consegue 2 mil reais no leilão, aquela moto, entende? Mas por quê? Ah, a moto é importante para você, então eu tiro ela. Entendeu? Não é nem questão pelo valor financeiro, sabe? É mais pelo valor prático, né, do meu dia a dia, ter essa moto como único meio de transporte de trabalho também, né? Porque agora eu estou trabalhando com algumas outras coisinhas e eu preciso da moto. Enfim. Voltando para o processo do rito de prisão, que é sobre o que eu quero falar hoje. Nesse processo, no decorrer desse processo, eu fiz três propostas de pagamento, de parcelamento, né, do valor. Ela recusou os três. 3 propostas, o juiz já esticou o chiclete, né? Porque o juiz do meu processo, ele é um juiz que ele tem conhecimento da causa de alienação parental. Ele é juiz que atua em causas de alienação parental. Ele é um juiz que ele tá num canal aí de internet, num programa de internet, que ele fala sobre alienação parental. Ele conhece muito bem os meandros, ele conhece muito bem as ferramentas que essas mulheres utilizam no judiciário para causar alienação parental. Então, sabendo disso, né, isso é uma suposição minha, né? Sabendo disso, ele me deu 3 oportunidades de propor o parcelamento, porque o rito normal, né, é assim, a mulher cobra, abre-se então para mim, o que eu vou fazer? Eu vou pagar, não vou pagar, eu vou fazer uma proposta, não vou, eu fiz uma proposta, ela aceita, não aceita, dá prosseguimento, não pagou, determinada prisão civil. É isso. Mas acredito eu que, supondo, né, conhecendo esse juiz como eu conheço, né, pelos meios aí dos quais ele tá trabalhando, se expondo na internet, eu vejo que ele me deu 3 oportunidades, porque novamente ele abriu para eu poder fazer mais uma proposta, eu fiz 3 propostas e ela não aceitou. Em 18 de novembro de 2022, agora, nesse ano de 2022, eu corri atrás, vendi uns negócios, emprestei um dinheiro, juntei 10 mil reais. Em 18 de novembro de 2022, agora, o advogado meu entrou com uma petição. Olha, tem aqui 10 mil reais, né? Tô devendo 23 mil. Depositei 10 mil reais em juízo. E, olha, a gente quer uma audiência de conciliação, né? Para poder, então, ver como que ficam as coisas, né? Pra gente resolver esse problema. Olha, nada mais natural, né? Uma pessoa tá devendo para você. Ela chega com quase metade do valor e te pede, olha, vamos sentar e conversar pra gente resolver esse problema, parcelar, enfim, resolver isso definitivamente. O que você faz? Opa, beleza, vamos conversar, claro. Você tá a fim de resolver o problema? Vamos resolver. Qual foi a reação dela? Não. Ela não quer audiência, ela não aceita a audiência de conciliação, ela não aceita os 10 mil reais, ela quer a prisão. Só que o juiz manteve a audiência de conciliação, mesmo ela rejeitando a audiência de conciliação. E aí hoje ela teve que estar presente na audiência de conciliação, que foi virtual, né? Ela é a advogada dela, eu, meu advogado, a mediadora. O que acontece? Fiz a proposta lá do parcelamento do valor restante, né? Dos 13 mil restantes. A advogada dela falou de uma forma ridicularizando o valor que eu estava colocando, realmente comparado com o valor da pensão, valor, né, reduzido. Se eu não estou conseguindo pagar a pensão de direito, como que eu vou fazer um acordo de um valor igual ou maior do que a pensão? Não faz sentido, não tem como, né?
eu ofereci aquilo que eu tenho certeza que eu vou honrar, né? Eu já estou dando 10 mil reais, quase 50% da pensão, quase 50% do débito. Estou oferecendo um parcelamento daquilo que eu posso pagar, aquilo que eu posso honrar horas, né? Eu estou agindo de boa vontade para resolver o problema. E, enfim, ela ridicularizou o valor. Aí eu entrei em minha defesa, né? Eu tive que falar, olha, para contextualizar a mediadora lá, que não sabia da história, não sabia de nada, né? Tava ali mediando, primeiro contato com o problema, a mediadora, eu falei, olha, a senhora tem que saber o seguinte, eu só estou oferecendo esse valor pequeno porque eu levei um tombo financeiro, ela fez isso, ela entrou com falsas denúncias da Lei Maria da Penha, me impediu de trabalhar, de estar no meu próprio local de trabalho, isso tirou de mim todo o meu, né, os meus recursos, a minha fonte de renda, eu acumulei dívidas, enfim, comecei a explicar isso, eu fui interrompido pela mediadora, que disse que não tem nada a ver, isso não é, esse assunto não vem em pauta, mas é o contexto que explica o porquê eu estou oferecendo esse valor pequeno, né, perante o valor da pensão, um valor bem menor, e que a advogada dela estava ridicularizando. Isso daí eu não pude falar, me interrompeu. Aí, a outra parte, a mãe da minha filha, pediu para falar. Aí começou a falar, chorou as pitangas lá, lágrima de crocodilo e papapá. E deixa ela falar. Que esse valor não paga nem o moletom que a menina usa, não sei o quê. E teve uma vez que você fez isso, Marcelo, você pegou não sei o quê de internet, sabe assim, começou a divagar, sabe assim, você via as mágoas, né? Ela começou a colocar as mágoas dela pra fora, os ciúmes dela pra fora, ficou assim, ficou feio, sabe assim, ficou feio, colocou todos os ciúmes dela, toda a revolta dela de estar sendo rejeitada, tudo isso ela colocou, ela imprimiu ali nas falas que ela colocou. E aí, pô, eu falei, peraí, eu não posso falar nada, e ela agora aqui a gente vai ficar todo mundo sentado ouvindo ela chorar as pitangas aí, de uma coisa também que não tem nada a ver. Começou a falar de coisas pessoais, nossa, sabe assim? E aí, eu tô dizendo isso por quê? Tô dizendo isso que pra você, meu amigo, você é homem, se você não chegou nesse ponto ainda, toma cuidado, porque assim, a justiça ela é feminista. A justiça ela tem 2 pesos e 2 medidas. A justiça favorece a mulher. Independentemente se a mulher está com a razão, não está com a razão, se ela fala a verdade ou mentira, isso aí não interessa. A verdade ela não interessa. O que interessa é o seguinte, ela é mulher, então ela é mais escutada. Aliás, mais escutada não, ela é escutada. O homem, você é homem. Você está devendo pensão ainda, porque não quer nem saber da sua história, não quer nem saber o que aconteceu. Então assim, toma cuidado, porque essa é uma ferramenta que elas utilizam para alienar. Se você deixa de pagar a pensão, elas vão pegar isso daí para acabar com você, entendeu? E a questão é o seguinte, não é nem o dinheiro. No meu caso aqui, a questão não é o dinheiro, porque assim, eu estou oferecendo quase 50% do valor. 10 mil reais. Estou oferecendo parcelamento dos outros 13 mil, conforme a possibilidade que eu posso, mas estou me oferecendo para pagar, entendeu? Não quer. Resumo da ópera. Ela não aceitou. Ela não aceitou a proposta. Qual foi o encaminhamento da audiência? Manda para o juiz e vê o que o juiz faz. E o que o juiz tem para fazer? O juiz não tem o que fazer. Mãe, não pagou? O rito é de prisão? É prisão. É cadeia. Você entende? O problema não é o dinheiro, a questão não é dinheiro, a questão é a seguinte, vamos supor, só para vocês entenderem qual é o ponto que eu quero deixar claro para vocês na cabeça dessas mulheres, dessas alienadoras. Eu estou devendo 23 mil. Se eu chegasse hoje na conciliação com os 23 mil, falasse, olha, tá aqui os 23 mil, o valor total. Se a alienadora tivesse a possibilidade de falar, olha, eu não quero os 23 mil como pagamento do débito de 23 mil. Como pagamento do débito de 23 mil, eu quero a prisão dele. Se ela pudesse ter essa escolha, ela escolheria pela prisão. Você entende? Que a questão não é o dinheiro. Mesmo porque ela está muito bem, né? Está muito bem. Ela está lá com a empresa dela, que nós construímos juntos e que ela impediu eu de trabalhar no meio do ano de 2019, né? Isso aí eu não falei aqui no vídeo, mas enfim, vocês vão ver nas playlists aí, né?
Nós construímos uma empresa, né? Uma microempresa hoje. E essa era a nossa vida. E ela me impediu também de estar também na minha própria empresa. Então, assim, eu não tive acesso à minha própria empresa. A feira é onde escoava a mercadoria, mas existia o lugar onde a gente produzia, que era a empresa. E ela me impediu de estar na empresa. Olha só. Então, o que acontece? A questão não é dinheiro. Ela está com a empresa, ela está com um apartamento que eu deixei para ela no divórcio, ela está com um carro que eu deixei para ela, para minha filha eu deixei, na verdade, né, no divórcio, não foi para ela. Deixei para minha filha, deixei o carro, deixei no apartamento. E a empresa não, a empresa nós combinamos de continuarmos sócio, porque era a base, a fonte financeira dos dois, né? Então, olha, vamos nos separar, mas a empresa, a gente vamos continuar trabalhando junto, beleza. Só que chegou no mês de 2019, por conta do ciúme do meu novo relacionamento e tal, ela resolveu me impedir de ter acesso à empresa. Na Lei Maria da Penha, ela colocou a empresa também como um local que eu não poderia estar, na minha própria empresa. Enfim, e aí eu fui impedido. E aí eu perdi a minha fonte de renda. Então, veja bem, o problema não é dinheiro. O problema é o seguinte, é utilizar esse meio como uma ferramenta de vingança. Entende? Então, sempre que ficar um fiozinho solto e elas perceberem que existe um meio delas criarem uma situação para te prejudicar, para se vingar de você, para criar algum tipo de ligação com você, entendeu? Porque essa é uma coisa doentia, né? Elas, como elas são mal resolvidas, são pessoas que não aceitaram bem a separação, ainda não se desvencilharam desses sentimentos, né? De vingança, de ciúmes, né, de inveja. Então, elas querem estabelecer algum tipo de ligação com seu ex-cônjuge. E daí, elas, quando tem uma criança, elas se utilizam da criança para poder estabelecer esse vínculo, seja um vínculo de amor ou de ódio, entendeu? Para elas, tanto faz, elas se alimentam disso. E principalmente no caso, quando chega o ponto delas perceberem que elas realmente perderam e que elas agora querem vingança. Então, assim, elas se lançam mão de qualquer coisa, né, até mesmo dos próprios sentimentos da criança, do próprio filho, da própria filha, entendeu? Para poder se vingar, né? Ah, isso vai fazer de sofrer? Então, eu vou fazer. Então, assim, é como eu estava falando, se ela pudesse negar o valor total e falar, não, eu quero que ele seja preso para pagar a dívida, ela com certeza se utilizaria disso, né? Com certeza. Então, é justamente esse o ponto que eu queria deixar aqui como conhecimento, né, como instrução de todo esse caso, né? Qual que é a moral da história disso? O que a gente tira desse fato que me ocorreu hoje, que pode ajudar aqueles que ainda não passaram por isso e que possam estar aí no limiar do início de algum tipo de problema semelhante, entendeu? É isso. O que elas puderem fazer para poder te prejudicar, para poder te causar dor, para poder te afastar do teu filho que está estando preso, você não vai poder visitar teu filho, né? Enfim, aí depois que você vai preso, aí vai utilizar isso também. Ah, é um ex-presidiário, entendeu? É assim, é assim. Então, no meu caso, o encaminhamento foi esse hoje. Não foi aceito os 10 mil que eu ofereci e a proposta de parcelamento do restante, né? Foi encaminhado para o juiz. Vamos ver o que vai acontecer. Mas juridicamente falando, né, no procedimento, o rito normal de como deve ser o processo, o juiz também agora também não tem mais o que fazer também, né? O juiz vai fazer o quê? Né? O juiz não pode, infelizmente, isso eu acho errado, entende? Isso eu acho errado. O juiz não pode obrigar ela a aceitar o pagamento. Mas peraí, tá vendo? É aquilo que eu digo nos outros vídeos, eu sempre vou dizer, a gente tem que aqui, não é só que o canal é feito só para chorar as pitangas, para ficar aí falando sobre alienação parental, que é isso, que é aquilo. Não, a gente tem que utilizar todo esse conhecimento para a gente se unir, para a gente criar um movimento, porque a gente precisa alterar leis. Por exemplo, esse rito, esse procedimento aí tem que mudar. Como é que pode uma pessoa querendo pagar uma dívida, querendo saldar a dívida, querendo resolver o problema, como tô eu, como é que pode a outra parte simplesmente não aceitar e querer a prisão? Como é que pode isso? E o juiz não poder obrigar essa pessoa a aceitar o parcelamento. Porque, peraí, a pessoa tá me cobrando.
Eu quero pagar. Eu faço uma proposta dentro daquilo que eu posso. Aí a pessoa não aceita. E a pessoa quer a prisão, ou seja, a pessoa quer o dinheiro ou ela quer a vingança? Porque se eu for preso, como é que eu vou pagar? Né? Se eu estiver na cadeia, como é que eu vou trabalhar para pagar? Fora que depois que você é preso por um período, por exemplo, são 23 mil montantes. Se eu for preso, né, vamos supor que eu seja preso e eu cumpra o período de prisão. Quando eu sair, ela não pode me processar novamente por esse mesmo valor. Ou seja, aí sim trocou aquela igual ela gostaria, né? Trocar os 23 mil pela prisão. Porque por prisão eu não posso mais ser processado. Ela pode entrar com processo civil para tentar penhorar bens ou penhorar conta bancária, para tentar conseguir o dinheiro. Mas prisão ela não consegue mais. Então assim, que vantagem Maria leva nisso? Para que isso? Entendeu? A única explicação qual é? Satisfazer o desejo de vingança, impondo um sofrimento que, por exemplo, uma prisão poderia acarretar na minha vida, entendeu? Né? Lá dentro da prisão pode acontecer muitas outras coisas ruins, né? Quem sabe não me acontece alguma coisa ruim dentro da prisão, né? Quem sabe não me acontece alguma coisa de pior lá, né? É bem por aí, gente. É bem por aí. É a única explicação. A única explicação. Assim, como é que pode uma lei dessa? Que o juiz não pode obrigar a pessoa a receber um valor, sendo que o devedor quer pagar. Não é esquisito? Não é completamente incoerente? Não é uma coisa assim... Não é coisa de louco isso? Coisa de louco. Seria para favorecer o quê? Isso só serve para favorecer uma situação como essa de alienação parental. Só serve para favorecer uma medida de vingança. Um ato de vingança, uma coisa assim, completamente emocional, que não tem nada a ver com a questão material, financeira, a falta de provisão, a falta de dinheiro para alimentar a criança, tem nada a ver, tem nada a ver, tem a ver com o sentimento de vingança. Então, bom, hoje nós aprendemos então mais uma ferramenta que essas alienadoras se utilizam para poder prejudicar e se vingar do ex-cônjuge de afastar a criança, né, da gente. Então, acho que fica aí como conhecimento pra gente, como experiência. Fica também como alerta de um ponto, né, dentro do como que chama isso? Procedimento de execução, de rito de execução no processo, sei lá, o juridiquês que se utiliza para poder falar isso. Entendeu? Mas assim, a gente vê que alguma coisa tem que mudar aí, entendeu? Se a pessoa quer pagar, ela tem que ter o direito de pagar. Eu quero pagar, mas eu não me deixo pagar e ainda querem me mandar preso. Olha que loucura isso. Fala pra mim se isso não é coisa de louco. Isso não é coisa de gente normal, entende? E aí, né, acho que fica ainda mais explicitado aquilo que eu digo, né, que essas pessoas, essas alienadoras, elas são dignas de pena. Apesar de num momento assim, em diversos momentos, a gente ficar com raiva, né, ficar nervoso com essa situação, porque é uma situação estressante, irritante, né? Então, inevitavelmente, a gente acaba ficando nervoso. Mas então, quando a gente para e pensa e começa a refletir, fala, coitadas, né, meu? Coitadas, são dignas de pena, né? Elas são dignas de pena, porque são pessoas muito doentes. Muito doentes. Imagina uma pessoa que se alimenta da vingança, uma pessoa que se alimenta da dor do outro, do sofrimento do outro, entende? E esse outro é o pai da filha dela. Imagina, você desejar isso para uma pessoa que é o pai do teu filho, a mãe do teu filho, que é uma pessoa doente. Assim, você vai mandar para cadeia uma pessoa dessa? Tem que mandar para um tratamento psiquiátrico, porque ela está precisando, né? Está precisando. E junto dela também, advogado que atua também nesse mesmo sentido, advogado que entendeu? Psicólogo. E todas essas pessoas que são envolvidas e que são aí ferramentas e que são essa teia colaborativa que essas alienadoras se utilizam, que é o que eu falo e sempre vou repetir. Sozinhas elas não fazem nada. Elas têm um monte de colaboradores.
Tem um monte de gente do lado delas ajudando elas. E essas pessoas são parte do sistema. Sistema policial, sistema judiciário, entendeu? Não estou generalizando, não. Não estou generalizando. Mas existem pessoas dentro desse sistema que estão aí para favorecer a alienação. Não sei se pela ação ou pela omissão, entendeu? Se intencionalmente ou inconscientemente, ou pela falta de empatia, sei lá, pela falta de vivência, sabe assim? Sabe aquela coisa da sabedoria? Não é nem questão de inteligência, às vezes o cara estuda pra caramba, o cara tem mestrado, tem doutorado, é super inteligente, mas ele não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Muitas vezes uma pessoa analfabeta, criada lá no sertão, isolado de todo mundo, tem sabedoria, entendeu? Que é o quê? Que é a vivência do dia a dia, que é você ter empatia com as pessoas, é você saber ter respeito pela vida da outra pessoa, é você saber se portar, você ter coração, você não fazer mal pro outro, você não fazer pro outro que não gostaria que fizesse pra você não julgar ninguém, entendeu? Porque o único juiz é Deus. Então isso é sabedoria. E o problema é que tem muita gente inteligente, só que com pouca sabedoria. Não tem empatia, não tem coração, não sabe se colocar no lugar do outro. Aí pega, toma uma medida, faz algo na vida da pessoa, você acaba com a vida da pessoa. Você destrói. Porque, por exemplo, esses 3 anos que eu estou afastado da minha filha, é uma sentença que eu estou cumprindo, que eu já cumpri 3 anos e eu continuo cumprindo. Sem ter o processo transitado e julgado. Eu já fui condenado. Eu já estou há 3 anos sem ver minha filha. E nada vai me devolver esse período. Nada paga isso, nada conserta, nada, não tem conserto. Foi uma atitude que esse juiz tomou, que ele interferiu na minha vida sem nem me conhecer, entendeu? Sem nem me escutar, nunca me viu olho no olho, entendeu? E ele fez isso com a minha vida, com a vida da minha filha, com base em escutar o que a alienadora falou. Com base em escutar nas mentiras que ela contou. Nas provas falsas que ela colocou no processo. Que até isso tem. Até isso tem. Bom, gente, eu peço que vocês curtam, comentem, né? Deixe seu comentário aí. Comenta aí, é importante comentar, né? Para poder movimentar o negócio, interagir, eu conhecer também um pouco da história de cada um, né? Compartilhem esse vídeo aí com o maior número de pessoas. É de utilidade pública isso, porque isso está acontecendo muito, né? Muito, muito. Toda vez que eu conto essa história para alguém ou para um grupo de pessoas, todo mundo fala, oh, tem também na minha família minha nora, meu genro, meu irmão, meu sobrinho, meu tio fez isso com o filho, enfim. É uma história que todo mundo vive. É um negócio que está acontecendo muito no mundo, entendeu? É uma coisa muito do maligno, isso é coisa do diabo, entendeu? Isso não é de Deus. É uma coisa que está acontecendo muito nas famílias. Está destruindo as famílias, está fazendo muita gente sofrer, entendeu? E a sociedade, como ela está insensível, ela está doente. Vou criar uma playlist, você dá uma olhada aí na playlist Sociedade Doente. Eu vou ter uns vídeos lá falando sobre isso, justamente sobre isso, sobre a insensibilidade das pessoas. As pessoas estão tratando esse problema da alienação parental já como uma coisa normal. Há tanto tempo acontece, entendeu? Uma coisa normal. As pessoas estão tratando como normal. Não pode ser assim, não. Não pode ser, porque as crianças, elas são indefesas. Elas não são capazes de lutar contra uma alienadora, contra um alienador. Entendeu? Elas são frágeis. A gente tem que proteger elas. Elas estão no período de formação da personalidade, do emocional. Elas não podem sofrer essa pressão. Elas não podem ficar no meio desse jogo nefasto, entendeu? Ardiloso que essas pessoas fazem. Ela não pode, assim, reprimir os sentimentos dela. Ela não pode amar um pai e uma mãe e não poder demonstrar. Ter que fazer de conta que não gosta, que não sente saudades. Meu Deus do céu, imagina como isso deve ser terrível. Isso é terrível. Isso gera danos emocionais irreversíveis. Essa pessoa vai ser uma pessoa traumatizada, insegura, depressiva. Pode desenvolver tantos problemas. Pode somatizar tanto isso daí. Não é certo.
Então vamos nos unir, vamos movimentar, compartilha para a gente poder se unir. Você que está vendo esse vídeo, você compartilha do mesmo posicionamento, você pensa assim como eu, você acha que isso está errado mesmo, que isso é um problema nefasto, que a gente tem que extinguir isso da face da terra. Vamos se juntar. Me chama aqui no meu Facebook, vou deixar meu telefone aí, vou falar aqui também. Às vezes eu não sei se esse vídeo de repente saiu da minha página, está em outro lugar. Enfim, não está na descrição. Pode olhar na descrição. Se não tiver uma descrição com o meu telefone é 19, que é Campinas. 99859-6931. Entre em contato comigo, me chama. Me chama no WhatsApp, me chama no Facebook. Vamos conversar, vamos gravar vídeo, vamos fazer live, vamos falar sobre o assunto, vamos divulgar e vamos principalmente se unir para poder combater esse mal aí na raiz. Vamos lá em Brasília alterar as leis. Vamos correr atrás. Conto com você aí. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo o mal. Amém. Fique com Deus e até a próxima.